Aqui tem um outro assunto muito polêmico, porque o Churchill se posicionava oficialmente contra o comunismo. E que história é essa aí de apoio aos bolcheviques em 1917? Assim, é bem oportuno falar desse assunto. E, inclusive, esse memorando que eu vou mencionar está reproduzido num livro que eu esqueci de citar no início da nossa conversa, A Primeira Guerra Mundial, uma história completa, do historiador Martin Gilbert. Ah, certo, Martin Gilbert. Muito que, inclusive, bom, aliás. é admirador do Churchill, esse autor. Mas transcreve o memorando. E o que aconteceu? Logo depois de deixar a chefia do almirantado, Churchill foi nomeado ministro das munições. Ele ficou nesse cargo, se eu não me engano, em 1917 e 1918. E o que aconteceu nesse período? A Revolução Russa e logo em seguida a Guerra Civil Russa, com a queda do czar e o início da luta entre os russos vermelhos, bolcheviques, e os russos brancos, monarquistas, adeptos do czar, partidários do czar. E qual foi o raciocínio adotado pelo Churchill na condição de ministro das munições? Ele sabia, era publicamente conhecido, que os bolcheviques planejavam tirar a Rússia da guerra contra a Alemanha. E, de fato, tomaram essa decisão, levaram essa decisão adiante com a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk em março de 1918. E Churchill sugeriu ao governo britânico que ajudasse os bolcheviques a se consolidar no poder em troca de manter a Rússia na guerra contra a Alemanha. Ele colocou essa proposta num memorando, um memorando datado, salvo engano meu, de 4 ou 12 de abril de 1918. Esse memorando está reproduzido no livro que eu acabei de citar. E o raciocínio dele era basicamente o seguinte: nós vamos oferecer aos bolcheviques que estão no poder na Rússia não só o reconhecimento diplomático do governo britânico, mas também armas e munições, ele era o ministro das munições, para que eles derrotem os monarquistas e, em contrapartida, eles vão manter a Rússia na guerra contra a Alemanha, porque se a Alemanha, obviamente, anexar, tirar a Rússia do combate, ela vai ter capacidade de jogar toda a sua tropa em cima da Inglaterra, da França. Esse era o raciocínio do Churchill. Então ele colocou essa proposta no papel, apresentou essa sugestão numa reunião do gabinete ministerial e, felizmente, essa proposta foi rejeitada. Ainda bem, né? Ainda bem. Nessa época, ele já tinha fama de conceber ideias que davam errado, tal qual a campanha de Galípoli. Mas essa proposta ficou registrada. Ele sugeriu ao governo britânico que reconhecesse o regime bolchevique e ajudasse o regime bolchevique a derrotar a nobreza russa que lutava pela restauração da monarquia. Diga-se de passagem, a Inglaterra não fez nada para proteger os czares. E olha que ele era, o Nicolau II era primo do rei, eles eram sósias. Sim. E não fizeram nada para ajudar, né, a família do rei. Só o cachorro, né? O cachorro foi levado para o Windsor, sabia da história? Não. Tinha um embaixador, um diplomata lá em Ekaterimburgo. A família imperial foi executada em Ekaterimburgo, né, os czares. E tinha lá um inglês lá, e depois esse inglês, não sei se ele foi enviado, que Ekaterimburgo era uma zona dos Urais, com muitos negócios, minérios, então tinha algum povo tinham diplomatas, tinham negociantes, tinham empresários lá naquela região, e tinha um inglês, que era um emissário do governo para acompanhar os acontecimentos. Um cônsul, não lembro se era cônsul. E aí, então, a Inglaterra não fez nada, e aí mataram a família real inteira e sobrou o cachorro. Aí o diplomata pediu lá para os executores lá, falou, posso ficar com o cachorro? Posso, pode. Ele pegou o cachorro, voltou para a Inglaterra, e esse cachorro morou no Palácio de Windsor. Meu Deus do céu. É inacreditável. Prioridades, né? É, prioridades. Questão de prioridades. É inacreditável, né? Cada uma que é impressionante. E para você que quer aprender sobre a Revolução Francesa, acabamos de lançar o combo Revolução do Mundo Moderno, que conta com os seguintes livros. O primeiro é esse aqui, do Daniel Mornay,
né, os intelectuais da Revolução Francesa. Então, nele, o autor aborda sobre as ideias, né, iluministas que foram uma das principais causas da Revolução Francesa. Então ele vai abordar sobre o pensamento de Voltaire, de Montesquieu, de Diderot, né, do enciclopedismo, do Rousseau, etc. Né? Comenta até sobre a Revolução Americana, né, sobre a independência americana, que influenciou, né, a Revolução Francesa. Então, um livro muito completo, um livro muito citado, né, por quem estuda a fundo aí o assunto. Né? Então, um livro imprescindível para se entender o 1789. O outro livro, né, Revolução Sanguinária, do Madelin. Esse livro aqui, ele já vai analisar, né, o período revolucionário de 1789 a 1799. Então ele vai abordar desde o ambiente da França, né, as vésperas do início da Revolução, até o 18 de Brumário, né, de Napoleão. E esse autor aí é um dos maiores especialistas franceses sobre justamente a Revolução Francesa e Napoleão. Então nós estamos diante de um livro que acho que no mercado brasileiro é o melhor livro sobre a Revolução Francesa. Ele é extremamente completo, minucioso, como era o estilo da época, né? O índice é muito bem detalhado, então facilita o acesso do aluno, do aprendiz, do leitor aos temas que ele queira ver com maior profundidade, né? Então é um livro que eu acho que é o melhor que está disponível à venda no Brasil. Um livro muito completo, né? Um tijolão de 600 páginas que vale muito a pena ler. E se você adquirir esse nosso combo, você vai ganhar um curso completo sobre a história da França como bônus especial. Então não perca essa oportunidade. E o preço é apenas R$ 169,00 ou 12 vezes de R$ 16,90 para ganhar esses 2 tijolos, vamos dizer assim, porque são livros extremamente robustos e completos. E ainda mais o curso de História da França, simplesmente imperdível. Por esse preço não existe no mercado, por esse preço, livros dessa qualidade. Isso aí não tem, a pessoa pode pagar mais barato, mas são aqueles livros de divulgação, só falam generalidade. Um problema muito dos livros de divulgação no Brasil é que eles só falam generalidade, só mostram o óbvio, fala coisa que todo mundo já sabe, né? Agora, livros profundos como esse, que avançam muito além do nível verniz do nosso mercado editorial, você não se encontra por esse preço, mas de jeito nenhum. Então não perca essa oportunidade e adquira logo o combo. Bom, depois do fim da guerra, né? O Churchill vai voltar os olhos para a Irlanda, não é? Sim, exatamente. Logo após deixar o cargo de ministro das munições, ele foi nomeado secretário do Exército e da Força Aérea. Ele acumulou as duas pastas, o Exército e a Força Aérea. Isso no período que vai de 1919 até 1921, salvo engano meu. E o que estava acontecendo nesse período? A Guerra de Independência da Irlanda. Os irlandeses se insurgiram contra o domínio britânico. Essa guerra teve um componente religioso muito acentuado, porque a Irlanda era uma nação, até hoje é uma nação majoritariamente católica. E para que se tenha uma ideia, foi somente em 1828 que a Inglaterra revogou as leis que impediam os irlandeses de exercer certos cargos públicos e frequentar a universidade, eles não podiam na Inglaterra. Exatamente. Os irlandeses sofreram brutalmente na mão dos ingleses. No século XVII, o assassino do Cromwell chegou a fazer uma invasão, os prisioneiros foram vendidos como escravos para o Caribe, né? Enviados como escravos no Caribe. Então tem uma descendência lá em Barbados, chamados de... esqueci o nome, Redlegs. Né? Por causa do cabelo vermelho, né? E aí, então, eles chegaram a vender, então, irlandeses como escravos. Outros foram enviados para a Austrália, né? Que na época era o fim do mundo. Então, a Inglaterra sempre tratou a Irlanda com desprezo, com humilhação, com massacres, né? É uma coisa assim, assustadora.
E aí, finalmente, né? Bom, desculpa, estou te interrompendo. E finalmente, na década de 1920, eles conseguem independência, né? Conseguiram a independência. Eles chegaram a enviar emissários a Santa Sé para colher apoio do Papa. Na época, o Papa era Bento XV. Ele recebeu 2 emissários. Um conde, cujo nome me escapa no momento. Esse conde foi a Santa Sé em 1916, ainda durante a Primeira Guerra Mundial. E depois recebeu um segundo emissário em 1920, já durante a Guerra de Independência. E o Papa Bento XV, ele não podia, né, decidiu não apoiar ostensivamente a independência da Irlanda por conta das implicações diplomáticas. Ele apoiou discretamente. Eu vou dar um exemplo, um exemplo bobo, né, mas que ilustra bem a situação. Esse conde foi até a Santa Sé e solicitou apoio, a bênção do Papa para o levante que estava sendo preparado. E o Papa respondeu: eu não posso abençoar o levante. Então ele mudou o pedido. O senhor, por favor, abençoe os irlandeses que vão participar do levante. Então, aí o Papa concordou e abençoou os irlandeses que pegariam em arma contra os ingleses. Funcionou. Então era um apoio meio discreto. Depois que a Irlanda se tornou independente, aí a Santa Sé estabeleceu ali a sua embaixada, o seu núncio apostólico na Irlanda. Mas o Winston Churchill, durante a Guerra de Independência, assumiu uma atitude duríssima, e eu diria até criminosa, porque ele criou uma tropa de elite especial para fazer o serviço sujo de chacinar os civis. Ele não queria atribuir ao exército essa tarefa, porque pegaria mal. Então ele, juntamente com o primeiro-ministro Lloyd George e outros membros do gabinete britânico, criaram uma milícia denominada Black and Tans. A milícia tinha esse nome por causa das cores do uniforme. Quase todos eram veteranos da Primeira Guerra Mundial. Essa força era constituída, em sua maioria, por veteranos da Primeira Guerra Mundial. E a missão deles era fazer o serviço sujo, invadir as casas, atear fogo, inclusive nas igrejas. Houve padres, principalmente padres que difundiam homilias em defesa da independência, e eram particularmente visados, né? Inclusive, isso foi outro sintoma do apoio discreto da Santa Sé. Houve pressões da diplomacia britânica para que o Papa condenasse ou reprimisse, corrigisse, advertisse o clero irlandês contra essas homilias, mas o Papa Bento XV se manteve bem firme e não se manifestou. Com isso, ele deu autorização tácita, né, para que o clero irlandês continuasse pregando pela independência. Churchill, inclusive, chegou a sugerir numa reunião do seu gabinete que a Força Aérea usasse aviões equipados com metralhadoras para atacar a população civil. Essa sugestão foi ignorada, foi rechaçada pelos demais membros do gabinete. Mas quem se der o trabalho de entrar na internet para procurar imagens da ação dos Black and Tans contra a população civil irlandesa, vai ficar bastante chocado. Era uma tropa, inclusive, que se sobressaía em crimes contra a população feminina da Irlanda. A parte mais vulnerável da população, que eram as mulheres, era bastante visada também. Coisa horrorosa, né? Isso. E nesse período entre guerras, o que quais foram as ações do Churchill? Foi nesse momento que ele demonstra simpatia pelo Mussolini, né? Isso, exatamente. Aliás, boa parte do mundo, o Mussolini se tornou uma pessoa muito popular. Todo mundo acabava gostando dele. Aqui no Brasil tinha um monte de admirador, nos Estados Unidos. Sim. Nossa, foi uma pessoa extremamente popular, infelizmente. Sim, ele infelizmente foi uma espécie de figura pop. Talvez pelo estilo caricato, né, pelo seu estilo teatral. Um fato que eu não mencionei na minha última palestra, mas vou mencionar agora, é que Winston Churchill chegou a se encontrar com Mussolini pessoalmente, quando visitou a Itália. Nessa ocasião, Churchill fez um discurso para uma plateia de fascistas,
afirmando que, se fosse italiano, teria se perfilado com eles, né, ombro a ombro, para enfrentar os comunistas, né, os inimigos da nação, os anarquistas. Posteriormente, num discurso na Câmara dos Comuns, já na década de 30, né, período entre guerras, Churchill qualificou Mussolini como o maior legislador entre os homens vivos. O maior legislador entre os homens vivos. E um pouco mais tarde, em 1935, quando Mussolini invadiu a Abissínia, o reino da Etiópia, ele manifestou seu apoio à invasão. Ele disse que ninguém podia, palavras dele, né, ninguém pode supor que a Abissínia seja uma nação digna de sentar em pé de igualdade numa liga de nações civilizadas. Essa frase, esse comentário, traz embutido um pouco do racismo do Churchill, né? Por ser um país africano. Ele via também via com inferioridade os hindus, também os indianos, né? Depois a gente comenta sobre isso aí mais tarde. Que coisa horrorosa, né? E em relação ao Hitler? Também. Em relação ao Hitler, ele também manifestou admiração em mais de uma ocasião, em artigos que publicou em jornais. Estou tentando lembrar o nome do jornal, mas ele publicou pelo menos 2 artigos no mesmo jornal, em outubro, né, setembro, outubro de 1937, declarando a sua admiração, abre aspas, pela façanha patriótica, pela coragem, pela audácia de Adolf Hitler ao sobrepujar todos os obstáculos e restaurar a dignidade e a independência da Alemanha. E acrescentou: se um dia o nosso país for derrotado numa guerra, eu espero que aqui surja um Hitler para nos levar de volta ao lugar que nós merecemos no concerto das nações. Escreveu isso. Esse artigo, inclusive, está reproduzido no seu livro Step by Step, que eu mencionei no início do programa. O Hitler tinha simpatia lá, muita gente gostava dele na Inglaterra, inclusive o príncipe herdeiro, né? O Edward, né? Exatamente. Tem fotos dele com a saudação nazista, a rainha Elizabeth II acompanhando o tio. Ela não tinha a mínima ideia o que era a saudação nazista, mas tem a foto dela com a irmã, criancinha de 4, 5 anos, fazendo a saudação nazista, porque o tio adorava o Exatamente. Hitler, né? Aí ele foi forçado a abdicar, né? E tem aquelas duas correntes. Foi porque casou com o americano, foi por causa que ele era simpatizante do nazismo. Aí tem as duas interpretações aí. Então assumiu o segundo na linha, que era o pai da rainha Elizabeth II, né? Muito bem, aí eclode a guerra, né? A Alemanha e a Inglaterra ficam em lados opostos e o Churchill se apresenta como anti-Hitler, né? Exatamente. Um dos homens que teria salvado a Europa. Ele faz discursos inflamados, né? E tal. Gostaria que você comentasse um pouco. Ah, não, tem uma fase que ele se envolveu com o ocultismo, né? Foi exatamente nesse período. Foi nesse período. Então... Durante o seu mandato como primeiro-ministro da Inglaterra, na Segunda Guerra Mundial, de 1940 a 1945, Churchill se envolveu com satanismo. Portanto, ele era um satanista em sentido estrito. E como é que se estabeleceu essa ligação? Quem fez a ponte de Winston Churchill com Alexei Crowley, ocultista conhecidíssimo, foi o capitão Ian Fleming, que na época servia como assessor do diretor de inteligência da Marinha Britânica. Então esse capitão colocou os dois. O Ian Fleming é o mesmo que escreveu a novela do James Bond. Exatamente. Ele que escreveu aquelas novelas que virou filme e série. Exatamente. É a mesma figura. A mesma figura. Vejam que mundo pequeno. Exatamente, a mesma figura. Nessa época, ele era assessor do diretor de inteligência da Marinha Britânica, colocou os dois em contato e a partir desse diálogo entre Churchill e Alexei Crowley, foi tomada a decisão de sempre posar para as fotos e fazendo aquele símbolo que muitas pessoas... que é V da Vitória, né? Foi interpretam como o V da Vitória. E, na verdade, aquilo é uma acenação satânica. E segundo Alexei Crowley, esse símbolo V
representa o Deus, entre aspas, da destruição, Apopis Typhon, que seria capaz de bloquear as energias solares que vêm da suástica. Então, esse povo, olha que ideia, hein? Porque os nazistas também eram muito supersticiosos. Eles eram ocultistas. Isso, também tinha um envolvimento com ocultismo, e com maçonaria florestal, etc. Então aí o Churchill quis fazer um contraponto. Um contraponto, né? O Alexei Crowley disse a ele, olha, as outras pessoas, a população geral, não vai entender. Mas os nazistas vão entender a mensagem, eles vão compreender o que você está querendo dizer. Porque eles também participam desse tipo de ritual e desse tipo de crença. Também tem esse envolvimento. Então ele sugeriu ao Churchill que sempre posasse para as fotos fazendo esse sinal com os 2 dedos para intimidar os líderes do Terceiro Reich. Por isso que eu desaconselho as pessoas a fazer esse gesto. Muitas pessoas pensam que isso representa o V da vitória. Inclusive foi nessa época, em 1941, que Churchill atingiu o grau máximo da maçonaria, o grau 33. Em 1941, ele atinge o cume da sua carreira maçônica. E foi o auge do prestígio, né? Isso, o auge do seu prestígio. Prestígio, a Inglaterra estava ali lutando sozinha contra a Alemanha e a Itália, né? Vamos lembrar, a França caiu rapidamente em junho de 1940. Então ficou só a Inglaterra lutando contra a Alemanha e a Itália. A União Soviética ainda não havia sido atacada. Ela estava neutra. Neutra, entre aspas, porque colaborou com os nazistas. Eles assinaram o Pacto Ribbentrop-Molotov. Isso, né? Pactuaram a divisão da Europa. A Polônia, por um lado, foi retalhada, os países bálticos foram entregues à União Soviética. E fora outros episódios, eu vou citar aqui, isso sai um pouco do nosso tema, mas eu acho importante citar, porque os comunistas gostam muito de assinalar o papel da União Soviética na derrota dos nazistas, mas é bom lembrar que tropas alemãs e soviéticas desfilaram juntas no território da Polônia derrotada. É bom lembrar que a Marinha Soviética emprestou a base naval de Murmansk para que a Alemanha pudesse atacar a Noruega, ainda na sua fase de neutralidade, entre aspas. E também é bom lembrar que torres de transmissão situadas em Minsk ajudaram a guiar os ataques da Força Aérea Alemã ao território polonês. Então, foi uma neutralidade de mentira. A suposta neutralidade soviética em 1939, 1941 foi uma falsa neutralidade, foi muito mais uma colaboração ativa com o Terceiro Reich. Depois eles brigaram, obviamente. Depois brigaram, né? E essa atuação do Churchill no Satã, ele frequentava reuniões satânicas, durou muito tempo ou foi uma coisa de momento? Assim? Que eu saiba, foi apenas durante a Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se prolongou. Né? Depois que terminou a guerra, ele perdeu o cargo porque os trabalhistas ganharam as eleições. Aí entrou o Clement Attlee no cargo de primeiro-ministro. O Clement Attlee, inclusive, costumava zombar do Churchill quando perguntavam o que ele havia feito durante a guerra. Ele respondia, falou sobre ela. Porque ele discursava muito. O Churchill, ele ficava as manhãs inteiras lendo o jornal, imaginando os discursos que ele ia fazer de tarde, né? Ele ficava mais pensando nos discursos dele do que nas ações efetivamente militares ou políticas importantes, né? Ele era um homem de frases só, né? Exatamente, né? Era um comunicador, tinha uma preocupação narcisista com a sua própria imagem, né? Com a sua própria biografia. E a fama dele com a bebida, que ele seria um bom bebedor? É verdade, isso é verdade. E certa vez ele recebeu um emissário do Terceiro Reich, antes da guerra, se não me engano, né, porque durante a guerra as relações diplomáticas ficaram rompidas. Mas antes da guerra, Churchill recebeu um emissário do Terceiro Reich, não me lembro quem era esse alemão, mas esse alemão comentou, olha, o meu chefe, o Führer, não bebe e não come carne. Ele era vegetariano. Era vegetariano e não prevarica. E o Churchill respondeu
e um tanto zombeteiramente, ora, diga a ele que eu bebo, eu como carne, eu como doce, eu aproveito a vida. Então, isso é verdade. Ele era um comilão e beberrão inveterado. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.